Embora ele seja o oleiro e nós apenas o barro, embora Deus seja o oleiro e nós apenas o barro, isso não nos impede de reclamar de nossa posição. Quando o Deus do céu e da terra, aquele que fez todas as coisas, pergunta se o barro perguntará ao oleiro: por que me fizeste assim? A implicação é cristalina, não é? A argila não deveria fazer isso. Na verdade, é comicamente deslocado. O apóstolo Paulo, ele retoma essa imagem de Isaías para responder àquela questão espinhosa que está no cerne da soberania de Deus sobre os homens. Por que Deus nos critica? Alguém perguntou em Romanos, não é? Paulo coloca. Por que Deus reclama se Ele é soberano sobre nós? Paulo não responde tanto a pergunta, mas lembra a todos nós, questionadores, de nossa total falta de legitimidade para fazer a pergunta. Quem és tu, ó homem? Não é? Mas mesmo nós que aceitamos a resposta de Paulo, que nos deleitamos no poder soberano de Deus sobre nós, ainda nos encontramos muitas vezes resmungando contra o oleiro. Estamos dispostos, é claro, a deixar nosso destino eterno em suas mãos, lembrando que Ele terá misericórdia de quem Ele tiver misericórdia. Nós nos conhecemos bem o suficiente para saber que, se fôssemos entregues a nós mesmos, iríamos nos precipitar para o abismo. E por isso damos graças, porque o oleiro nos remodelou em nossa regeneração, de modo que abraçaríamos livre, mas inalteravelmente, de acordo com a vontade dele, a obra de Cristo em nós, a obra de Cristo em nosso nome na cruz. O que significa que somos apenas barro e ele é o oleiro. Entretanto, é muito mais profundo do que pararmos aqui. Paulo não está apenas afirmando que precisamos ser transformados por Deus, embora isso seja certamente verdade. Ele não está apenas argumentando que Deus tem autoridade para fazer isso, embora isso também seja certamente verdade. Em vez disso, Paulo está afirmando que Deus tem autoridade absoluta sobre nós, que não estamos apenas sob o seu poder, mas também sob a sua propriedade. Nós pertencemos a Ele. Ele pode, na verdade, Ele fará. Ele pode fazer conosco exatamente o que lhe agrada, precisamente para seus propósitos. Foi o nosso primeiro, mas de forma alguma o nosso último confronto com o desgosto, não é? Quando toda a nossa história é alterada por uma notícia do médico, por um revés na nossa vida, quando a ultrassonografia mostra que o bebê partiu. Eu e minha esposa tivemos essa experiência, né, de estar animado com uma gravidez que de repente é interrompida, não é? Então nós somos surpreendidos e vemos que não estamos no controle de qualquer coisa, não é? E isso acontece muitas vezes em nossas vidas. Então nós temos que dizer: o Senhor dá e o Senhor leva, bendito seja o nome do Senhor. E quando eu já falei isso para pessoas na mesma situação que eu não estava sendo arrogante, descartando nossa tristeza mútua. Quando eu disse isso para Cláudia um dia, nessa situação, eu não estava descartando nossa tristeza mútua. Nem eu estava levantando as mãos como se dissesse: bem, Ele é Deus. Às vezes Ele é bom para nós. Às vezes Ele não é tão bom. Não há nada que possamos fazer sobre isso. Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer. Em vez disso, eu estava tentando
entrar em nosso sonho, em nosso propósito, não é? E mostrar que, na verdade, Deus é que tem propósitos para nós. O Senhor dá e Ele tira. E seu nome deve ser bendito. Entretanto, não em última análise por causa do que Ele dá ou do que Ele tira, mas por causa de quem Ele é. Ele é digno de ser louvado por seu ser. Antes de nos abençoar ou nos amaldiçoar, antes de ter feito qualquer coisa, Ele é louvável, não porque seja o meio perfeito para nós atingirmos nossos próprios fins, mas porque Ele mesmo é o fim. Essa sua glória em quem Ele é a razão última pela qual Ele faz alguns vasos para a misericórdia e outros para a ira, para julgamento. Essa sua glória em quem Ele é a razão última pela qual Ele abre e fecha úteros e conta os dias de nosso bebê. O que temos de aprender, contudo, é que a sua glória em quem Ele não é a razão última da nossa existência. Nosso propósito, nosso telos, nossa razão de ser, não é apenas falar palavras de louvor enquanto vivemos nossas vidas, mas que nossas vidas e tudo nelas manifestem sua glória. Ele não existe por nossa causa. Em vez disso, nós existimos para sua glória. Jó foi, no início da sua história, a própria imagem do que nossa cultura chamaria de sucesso. Ele estava cercado por uma família que o amava. Ele tinha servos a seu serviço. Ele era um homem de caráter e provavelmente um dos homens mais ricos do mundo. E numa série crescente de breves momentos, à medida que a tragédia se seguia à calamidade, numa sequência incrível de uma providência sombria, ele perdeu absolutamente tudo. Bem, quase tudo, não é? Uma pessoa permaneceu. É verdade que perto do fim ele escorregou e apresentou sua acusação contra Deus. Esta peça de cerâmica perguntou ao oleiro: por que tu permitiste que minha vida fosse despedaçada? Ou seja, Jó respondeu maravilhosamente inicialmente, mas à medida que aquilo demorava e se estendia a aflição, seus alicerces foram sacudidos. Rapidamente, porém, ele se arrependeu, reconhecendo de quem era realmente a vida dele e todas as coisas. Ele compreendeu que seu chamado não era buscar riqueza ou saúde, mas buscar primeiro o reino de Deus. O seu reino é aquele lugar onde a autoridade absoluta do nosso Pai é reconhecida com alegria, submetida humildemente a ela, e celebrada com fervor, quaisquer que sejam as nossas circunstâncias. Quando entregamos nossas vidas e tomamos sua cruz, matamos a nossa própria agenda. Seu reino é tudo para nós. Isso deveria acabar com todos os nossos medos, pois o nosso único fim é certo. Ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Ele está sujeitando todas as coisas. Ele virá novamente e todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Ele é o Senhor. Bendito seja o seu nome. O nome do Filho amado de Deus, que agora é o amado de nossos corações. Amém, queridos. Amém. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha
traz paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz. Minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim e eu darei paz. Darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Venha a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, oh, venha.